Bem presente na nossa vida é o cinema, né? E acho que o fato também de grande parte dos filmes que eu assisto, pelo menos, terem origem nos Estados Unidos, serem produções também dos Estados Unidos, acaba trazendo para o nosso jeito de enxergar o mundo muitos hábitos que eu associo como hábitos meus, mas que são, na verdade, derivados desse modo de viver das pessoas dos Estados Unidos, né? Então, às vezes é algo que precisa ser desconstruído para poder entender, de fato, o que me pertence e como que é o meu jeito de enxergar o mundo, né? Eu acho que o cinema e as séries de TV que a gente assiste acabam sendo bastante influenciadoras do jeito de agir, de pensar. Embora eu acho que atualmente, talvez com a influência dos streamings que trazem produções de outros lugares, talvez isso esteja sendo mais distribuído, assim, né? Então, eu tenho assinado algumas plataformas de streaming que trazem filmes de outras produções de outros lugares, né? Como, por exemplo, do Japão, da Coreia. E então tem sido interessante também fazer esse exercício de poder enxergar outras realidades e aí pensar em outras influências também. Con esto van a aprender vuestros hijos con esto. No, profesores, Beauty Brain, ya lo que nos faltaba ya. ¡Chicos! E outro item que está bastante presente no meu trabalho como professora é o fato de que eu sempre busco trazer para os meus alunos e para as minhas alunas a ideia de que a gente nunca vai ser um falante formado naquela língua. Nunca vai chegar um momento que você falou, nossa, agora eu já sei tudo e eu não preciso estudar mais nada. Na verdade, o que eu acho que acontece é que aquela língua com a qual a gente está tendo contato e que a gente está estudando, ela acaba, num certo momento, se incorporando aos nossos hábitos e às nossas rotinas e as coisas que nos interessam. E aí, por isso, a gente acaba se sentindo mais confortável em usá-las no dia a dia, né? Então, assim, me lembro que quando eu fiz essa virada, assim, de ser uma estudante de língua inglesa para eu me sentir uma falante de língua inglesa, foi o momento em que eu comecei a usar inglês no dia a dia, para falar com meu namorado na época, para ler os livros que eu gostava. E aí, a partir disso, foi se tornando uma coisa mais ou menos natural, que eu usasse o inglês na minha rotina. Não cheguei naquele momento. Tem um lado positivo do inglês, né? A Mariane traz aqui que é interessante, que é você justamente ter acesso isso, ao mundo. Exatamente. Então, você tá aí só com o seu português, né? E aí você tem acesso ao que tá escrito em português, né? Mas eu também acho que a questão do acesso... mas eu também não curto muita coisa do acesso tudo em inglês também. Porque eu acho que Não em inglês. Aprender uma língua estrangeira, de dar acesso a coisas, né? Eu gosto de ler coisas em francês. Eu sou disléxico. Mas eu leio melhor em francês, que é uma coisa extremamente absurda pra mim, do que eu leio em inglês ou em português. Eu não entendo, não sei porquê. E eu procuro sempre o original, né? Tipo assim, o que é que é em francês, o que foi escrito em francês, eu vou ler naquela língua, entendeu? E eu acho que é uma boa, assim, porque você entende, tem uma filosofia da língua também, tem né? Uma forma de recorte de mundo, uma mentalidade, o que a Mariane falou, que é interessante isso, né? A gente acaba achando que é como na língua. Então, nos Estados Unidos, né, tá ali no seu 4x4, você tá indo no shopping, daí você tá, né, daí quem te influenciou foi o cara do Barrados do Baile, sabe? E foi o fulano. Então, assim, quem são essas pessoas? Que realidade é essa, né? Completamente, muito diferente, né? Então, é bem interessante isso, A gente tá ouvindo, cara.
Claudinho Bochecha. Vocês sabem que música é essa? É uma outra versão, hein? Hoje a gente tá só em versão, a gente não tá apresentando sistematicamente cada música, depois a gente põe lá pra vocês na playlist. Mas eu posso falar o título dessa, eu vou me arriscar, porque é em outra língua, né? Na verdade, é fácil, é o trio. Mas a música não é fácil, é gigantesca, né? Porque é mais fácil você falar como que é a música. Da, da, da. No tic-tic não é assim, né? A música se chama Da, 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 Ich liebe dich nicht. Eu te amo, eu te amo. Du liebst mich. Aí, ó, tá bom, alemão. Quem tá falando é aprender línguas estrangeiras. E aí você conhecia essa música lá, tipo, da França? Eu conheci essa música em francês, E eu só conheci ela do Solão do Solão. Aí, ó. Aí, cada um com a sua versão. E hoje a gente reúne os mundos. A Mariane pediu uma música da Bélgica, a gente tem a recomendação pra ela, que também é uma música que teve muito debate acerca dos direitos autorais, mas ele ganhou. Qual Plastique Bertrand, esse belga maravilhoso, então tirando sarro aí de muitas coisas do movimento punk, Ça plane pour moi. Gauss. Eu achava que essa música era da Calcinha Preta. Claro, com certeza. E aí, eu, quando tava na minha adolescência, reencontrei uma grande amiga chamada Cláudia, que foi minha professora de português, inclusive. Fala, Cláudia. Oi, Cláudia, um beijo pra você, meu amor. E ela me apresentou a Sarah Brightman. E aí eu entendi. Como assim? Por que você tá tocando Calcinha Preta? Inglês. Aí, bom, era uma época que a gente se encontrou num curso de inglês, na real. E aí foi essa que a gente foi estava Revelation. Total. Big Revelation. Big Revelation. Chá de Revelation. Tea Revelation. Mas aí fica essa aí pra quem quer essa pancada de domingo aí. Pra mim, pancada que foi mesmo. A gente tá com pouco tempo, mas a pancada mesmo foi descobrir que a música mais maravilhosa do mundo, que é Meu Sangue Ferve por Você. Não é do Sidney Magal. A gente não conseguiu baixar a música, mas eu proponho que a gente coloque a música no celular e que a gente toca o Sidney e depois toca a música pra vocês. Gente, é sensacional. Eu não sei se vocês estão prontos pra isso, porque é uma decepção tão grande de pensar que, né? E ele criou essa pancada e não foi ele. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, que ele é tão foda que ele superou a versão original. Será? Eu acho. Já é outra coisa, né? Você tá muito maluca hoje, né? Quer dizer, e ela também, ela tá lá com aquele, sei lá, aquela coisa do cigarro, né? Fumando o cigarro dela. Essa é uma outra assim, né? Ela tá ali. A imagem, Mas tudo bem, né? O importante é saber que eles jogaram pro mundo, pro universo essas músicas e a gente tá aí, né? Porque aconteceu, né? Total. Aí, ó, outra que os franceses acham que é deles. Vejam só. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu dis noir. Essa é bonitinha. Essa é de quem? Noriel Vilela. Nossa, eu não conhecia essa música. E depois tem a música da Brigitte Bardot, que fez uma versão também, ficou muito famosa. E aí que complica um pouco, né? Porque daí, nesse sentido aí, a gente tá lá no Brasil fazendo versão e curtindo uma vibe, tudo bem. Mas daí o gringo vem, pega a música e faz sucesso. E diz que é dele, né? Brigitte Bardot. Não precisa lá pegar a música do Noriel Vilela e fazer sucesso, né? Aí eu já não gostei. Como é o nome daquele cantor? Roger, aquele que roubou a música do Jorge Benjor?
Ah, não sei, mas tem muitos. Tem muitos. E ele foi deliberadamente assim, porque ele foi pro Brasil no carnaval, escutou a melodia e depois fez uma música que estourou no mundo inteiro. Aí quebra as pernas. E não foi só essa música, ele fez isso com outras músicas também no brasileiro. Achando que, né, pode tudo. Ele sempre acha que pode tudo, até eles levaram uma mão na cara, depois eles ficam com raiva. Levar uma surra de bunda, aí eu quero ver. Vem barulho é o 16 toneladas. Lembra da fritura vocal? Ela funciona muito bem aqui, né? Sim. Ai, deixa eu falar uma coisa. Sabe que eu conheci que tinha fritura vocal bastante? Provavelmente alguém que fala inglês. Não. É uma brasileira. Olha a que Maju. diferente. Ah, ela faz fritura vocal? Show da Maju essa semana aqui. Olha. Maravilha. Inclusive, vamos fazer uma Pororoca Axé de novo logo. Chama Maju. Pô, esqueci de pedir pra ela ajudar um beijo pra vocês, gente. Mas ela é simpática demais. Mas tenho certeza que ela daria. Sim, com certeza. Um beijo. Um beijo pra você, Maju. Né? Onde você estiver. Tá super bombando de shows, né? Sim. Quer falar da agenda? Não. Porque não vão pagar a gente pra fazer isso. Então a gente não vai fazer promoção. Mas ela merece. Mas já deve estar cheio também, né? Sim, tá. A gente vai pro show da Lineker essa semana. Aí, ó. E aí tá um bafo. Inclusive, assim, o Brasil tá bombando. Ontem eu fui pra um baile de funk, do baile de trama, que se chama Brasileiros também. Aí, ó. Gente. Brasil is cool. Brasil is cool. Olha, falando de dominância cultural, o Brasil está, neste momento, numa crescente incrível. Em todos os domínios. Em todos. É impressionante. Então aproveita. Gente, Raulzito é o mais polêmico de todos. Porque ele pegou de Bob Dylan, ele pegou de não sei quem, ele foi pegando. E tudo que a gente achava que era dele, não é. Mas tá tudo bem. Né? Mas são músicas dele que é dele. Às vezes ele muda bastante, é o que a gente pode chamar de versão, não plágio, né? Então é realmente uma mistura, né? Mas ele faz muito parte desse passado revelador de... Tá ouvindo? Bota aí, aumenta. In my heart is better than you. You better shape up. I need a man. Gente, eu adoro esse musical. Eu só conheço a versão do Sandy Júnior, né? Mentira! Não, eu conheço a original, mas eu só sei cantar do Sandy Júnior, porque eu não falo muito bem inglês. É maravilhoso. Ai, eu adoro. Ai, eu vou escutar. E é só revelação. É só revelação o tempo todo. Gente, a gente vai criar uma grande playlist, na verdade. Vai, pra vocês se divertirem aí nesse mês de junho, festa junina da Pororoca. Exatamente. E como a gente foi meio que boicotados, punidos com razão, acho também, alguns, falando de direitos autorais. Falando de direitos autorais, a gente não gostaria também, né? Então a gente vai mudar um pouco a forma como a gente trabalha, a gente vai criar essas playlists. E aí vocês engajem com a gente, né? Porque... Colhem nós. Enfim, é importante. Né? E também pros artistas. A gente não tá apresentando nada, né? Não, a gente tá muito, né? A gente tá popurrí, parece o show da MC Carol, assim, ó. Passou, vai, 30 segundos. Vocês conhecem essa música, gente? Eu queria terminar falando sobre uma versão que uma amiga minha me apresentou. E a princípio eu falei, não vou tocar esses gringos não. Já ouvi eles muito, já fui no show, já gostei, confesso. Mas aí ela me falou, mas eles são argelinos, Alice. Aí eu falei, opa, aí outra chiqueira. Aí ela já vai. E é uma versão de Águas de Março, chamado Visions of Pain. E eu adoro quando vira uma coisa outra, versão maluca e que você nem reconhece. Mas também faz parte desse movimento do Brasil is Cool, né? Em aprender as músicas, né? Tocar, se apropriar. Né? Exatamente. E isso também é uma influência boa. Gente, Stevie Wonder aí, ó. Rolou pra Vamos dar tchau? Tchau. Fiquei com essa pedrada também, Angelina. Gente, quero ver vocês dançando. Fecha o olho e deixa se levar. Bye bye, everybody. Bye bye. Beijos, babies. Muito love, muito love. Salve. Enjoy the day. Salve. Beijos por rockers.